questão do presbiterato é de fundamental importância, é mesmo crucial para a vida da igreja. Eu diria que é uma questão de estrutura da igreja. Quando nós não tratamos devidamente do presbiterato, então nós deixamos de dar a devida importância à igreja como um corpo, que um corpo tem que ser regido por cabeças. Paulo preocupou-se extremamente com os presbíteros e um dia ele chamou os de Éfeso para que viessem ter com ele nas praias de Mileto. E ele lhes deu alguns conselhos muito importantes. Ele tratou da questão doutrinária e da questão pessoal deles. Nós vamos tratar primeiramente das questões morais que os presbíteros têm que ter, para as quais eles têm que atentar. E posteriormente sobre as questões de dons espirituais que os presbíteros precisam ter para exercer o presbiterato. Então, nas praias de Mileto, Paulo chamou os seus presbíteros e no verso 28 do capítulo 20, ele disse assim, aos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A expressão atendei por vós carrega consigo a ideia de que os líderes do povo de Deus devem ter cuidado de si mesmos. Essa ideia está bem clara na Nova Versão Internacional, que diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. A primeira preocupação dos ministros de Deus é com a sua própria vida pessoal, nas esferas moral e espiritual. Deus sempre esteve preocupado com o padrão moral da liderança do seu povo. Esse assunto é crucial para o bom crescimento da igreja local. O reino de Deus não haverá de crescer devidamente enquanto aqueles que lideram o povo de Deus servindo não estiverem andando de conformidade com os padrões exigidos por aquele que os dota. A prioridade da santidade começa com os líderes e então com a comunidade. Os líderes não estão prontos para ministrar, nem prontos para se envolver nas responsabilidades do ministério, se eles não estiverem andando em retidão. Este ingrediente é básico. A importância da santidade pessoal, frequentemente a Escritura adverte aos líderes do povo a andarem de modo limpo, preocupando-se especialmente com o padrão espiritual deles. Veja a exortação de Cristo aos discípulos sobre eles cuidarem de si mesmos. Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A expressão usada por Jesus Cristo tem o mesmo tom que Paulo usou no nosso texto básico. É como se Jesus dissesse a seus discípulos: tenham cuidado com vocês mesmos. Veja o conselho que Paulo dá a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. A prioridade no ministério é o presbítero ter cuidado consigo mesmo, porque alguns não estão levando isso em consideração, trazendo ruína sobre si mesmos, sobre a igreja. Alguns cuidam primeiro da doutrina, mas se esquecem da santidade pessoal. E quando isso acontece, a ruína sobre a família e sobre a igreja. Cuidem do caráter de vocês, primeiramente, e então cuidem do credo, isto é, do conteúdo do que se crê. Esta é a chave para se desenvolver um grande ministério presbiteral. Paulo, escrevendo a Timóteo 2, 21, 22, diz assim: assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge ao tossir das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. Há alguns vasos que Deus pode usar e outros que Ele não usa. Não há ministério algum para um ministro que não seja santo. Você pode até ter títulos ou ofícios na igreja, mas se não há santidade em sua vida, você não exercerá liderança abençoada.
Usualmente Deus não haverá de trabalhar através de você. Você deve ser um vaso de honra e santificado. Deus usa santos instrumentos. Seja um deles. 1 Coríntios 9, 25 a 27 diz assim: todo atleta que em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, diz Paulo, para a incorruptível. E assim diz ele: corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia que se a santidade pessoal cessasse de existir em sua vida, a eficácia do seu ministério também cessaria. Eu sou útil no serviço de Deus somente quando vivo uma vida limpa, tendo a vida purificada pelo Espírito de Deus. Veja quantos homens estão sendo desqualificados para o exercício do ministério da palavra de Deus hoje em dia. Por algumas razões. Simplesmente porque não dominam as suas paixões e também porque não lutam segundo as normas. Eles se esquecem de aplicar as leis de Deus às suas vidas. Eles se preocupam somente com os outros, mas consigo mesmos. Eles acabam se tornando vasos inúteis, vasos que trazem desonra para o Senhor entre os homens. Quando o ministro não luta segundo as normas estabelecidas por Deus, ele não está visando alcançar a coroa incorruptível, apenas o prestígio dos homens, uma coroa que logo se corrompe. Quando não primamos pela vida de retidão, logo perdemos a fama e destruímos o nosso ministério. Conte quantos já têm sido desqualificados. A limpeza de caráter, a retidão de vida e o conteúdo básico para a liderança cristã. Não é o carisma pessoal, nem o poder de persuasão, mas a proximidade de vida com Deus que torna abençoado o nosso ministério. Um vaso de honra é um vaso qualificado, que alcança o prêmio de coroa incorruptível. Nós precisamos de líderes assim, de homens que primem pela santidade pessoal. Essa santidade pessoal tem vários aspectos. Vamos trabalhar agora com a irrepreensibilidade na santidade pessoal. E o texto é o texto de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é a primeira palavra que Paulo fala. A irrepreensibilidade na humildade. A irrepreensibilidade na santidade de família. A irrepreensibilidade no relacionamento. A irrepreensibilidade na santidade de vida pública. Esses tópicos são tratados rapidamente, mais os dois primeiros do que os outros. Então vejamos, primeiramente, a irrepreensibilidade do presbítero para que ele exerça o ofício. O texto de Timóteo 3:2 fala: é necessário, portanto, que o bispo, no caso aqui é presbítero, seja irrepreensível. Esta palavra é usada por Paulo em Tito, é usada em outros lugares, mas resume as qualificações morais pessoais que vêm a seguir no texto. Algumas pessoas podem chegar a perguntar: pastor, você pensa que uma pessoa que cometeu pecados graves no passado pode ainda ser um presbítero ou um pastor numa igreja? Alguns chegam a perguntar: a expressão marido de uma só mulher significa o quê? Eu não creio que o sentido dessa expressão seja a possibilidade de um homem ter mais esposas. A questão aqui é sobre a irrepreensibilidade. Quando um homem é elevado à posição de liderança espiritual e ele tem uma grande mancha em sua vida, sempre vai alguém apontar o dedo para ele, especialmente quando ele está exercendo autoridade